Mais uma vez é uma oportunidade maravilhosa estar entre vocês e o nosso coração se alegra de podermos compartilhar com vocês essa noite. Gostaria de pensar um pouquinho sobre essa graça disponível. Temos cantado nesta noite, primeiramente, de que para termos essa comunhão maravilhosa com a pessoa do Senhor Jesus e com o Pai, é necessário ter o Senhor Jesus como Salvador. E eu espero que aqui todos já tenham então reconhecido a Ele e crido na sua obra e encontrado a paz que só é possível através dele. E aí depois cantamos uma graça sublime e maravilhosa que está disponível a nós. Mas a verdade, irmãos, é que a nossa vida na terra, ela é feita dia a dia. E muitas vezes nós, como seres humanos, rompemos essa preciosa comunhão que temos com o Pai. Então eu gostaria de meditar alguma coisa em Êxodo capítulo 30, para a gente pensar junto em alguns pontos interessantes que a palavra nos oferece e nos dá como então termos constantemente essa comunhão tão preciosa, ainda que muitas vezes os nossos passos tropecem. Êxodo capítulo 30, gostaria de ler do versículo 17 ao 21. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze, com seu suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morra, ou quando se chegarem ao altar, para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morra, e isso lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua posteridade, através de suas gerações. É interessante notarmos que o Senhor deu a Moisés de fazer uma bacia de bronze. O bronze, na palavra de Deus, nos fala de algo, nos fala de justiça, nos fala de juízo, e nós que estamos em Cristo somos justificados por Ele. Então o bronze nos faz lembrar de que o Senhor Jesus nos justificou perante Deus quando realizou aquela maravilhosa obra na cruz. Pensamos então que o bronze, representando esta justiça divina, tem sobre si a água, que nada mais é para nós que uma referência da própria pessoa maravilhosa do Senhor Jesus, porque muitas vezes ele se manifesta como água da vida, como aquele que sacia a sede, como aquele que é a própria palavra, porque se recordarmos de João, capítulo 1, ele diz que é o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o que é o Verbo, senão a própria palavra? E como então podemos lavar as nossas mãos? Porque nós, segundo Pedro, capítulo 2, somos sacerdotes. Todos nós, sacerdotes, para sempre. Temos liberdade de chegarmos diante de Deus. Mas, infelizmente, muitas vezes tropeçamos. Muitas vezes falamos palavras indignas, ficamos irados,
uma purificação. Por isso, temos diante de nós, então, essa imagem tão linda de Êxodo, capítulo 30. Algo que nós podemos ir e nos limpar. Que o Senhor Jesus disse a Pedro: vós já estáis limpos. Mas aqui nós vemos que o sacerdote precisava lavar o quê? Mão e pé. Porque o corpo já está limpo. Mas diariamente, nossos tropeços, nossos contatos com o mundo, com a vida, nos levam à necessidade de uma confissão, de uma entrega do nosso dia. Temos então a palavra, da qual nos alimentamos, que é a própria pessoa do Senhor Jesus, onde encontramos quem Ele é? Nas Escrituras. Nos achegamos a Ele diariamente, meditando no que Ele fez, reconhecemos então assim o nosso pecado, como está lá em 1 João, vamos ler? Umas epístolas, lá em 1 João. Ele nos providenciou todas as coisas, irmão. Capítulo 1, a partir do versículo 7, da segunda vírgula. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Porque, irmão, nosso pecado definitivamente Ele resolveu. Temos a vida eterna, mas os nossos pecados, que são as nossas atitudes, as nossas manifestações segundo a carne, nós precisamos confessar. Nós precisamos ir diariamente e reconhecer as nossas falhas, os nossos erros. Isso é nos lavar pela palavra. E onde nós aprendemos que as nossas atitudes são erradas? Na palavra, no convívio com os irmãos, estando presente na reunião, para que eu possa assim compreender que eu estou tendo uma atitude que é incoerente segundo a instrução da palavra. Para isso, então, eu preciso ter comunhão uns com os outros. Eu preciso meditar na palavra. Eu preciso ir nas reuniões para ouvir o que Deus tem para me falar. Porque se eu não conheço as verdades, eu sou ignorante. Mas quando ela se manifesta para mim, eu sou conhecedor. E se eu tenho uma atitude que não condiz com a palavra, qual é a solução? É ir diante desse e lavar minhas mãos e meus pés. Por quê? Porque o corpo já está limpo. Já estou justificado pela obra do Senhor Jesus. Mas eu tenho que confessar as minhas atitudes, as minhas faltas, os meus erros. Quem de nós aqui não discute com a esposa? Nunca. Quem de nós aqui não fica irado com os filhos? Nunca. Quem de nós aqui nunca discute com o marido? Quem de nós nunca fica bravo com os pais e responde com o coração duro? Quem de nós nos tira no trânsito? Quem de nós, às vezes, não fala mal de outrem? Ou uma situação ou outra, nós tropeçamos. E o Senhor, na sua palavra, nos deu algo maravilhoso. E nós vemos isso aqui, nessa bacia, que estava no meio. É interessante que ele colocou ela, veja, entre a tenda da congregação e o altar
altar. Entre uma coisa e outra, para nos mostrar que durante a nossa caminhada nesse mundo, até chegarmos lá, naquele dia, perante o Senhor, precisamos de um lugar para lavar nossos pés e as nossas mãos. E esse lugar é a pessoa do Senhor Jesus. Essa pessoa manifesta para nós que nós temos acesso, porque somos filhos de Deus. Oxalá que todos aqui que estão nessa noite possam de fato ser filhos de Deus. Oxalá que todos possam ter conhecido o Filho de Deus, o Salvador, o que deu a sua vida na cruz por mim e por você. A vida eterna está garantida, mas a necessidade de irmos a Ele diariamente. E o interessante é olharmos que todas as peças do tabernáculo chegaram de uma forma, um doou uma coisa, outro doou outra. Mas a bacia de bronze foi algo especial. Êxodo capítulo 38 nos mostra. É interessante vermos isso. Olha que coisa interessante, amados. Êxodo 38, versículo 8. Fez também a bacia de bronze, como seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres. Do quê? Dos espelhos das mulheres. Só usou isso aonde as mulheres se viam refletidas, porque o espelho serve para quê? Para nos vermos. E desse espelho foi feito a bacia de bronze e o suporte com qual ela pagava. O espelho que para nós hoje, segundo Tiago capítulo 1, é a palavra de Deus. É na palavra que nós nos vemos refletidos. É na palavra que olhamos e sabemos como anda a nossa vida. Quando ouvimos a palavra de Deus, se manifesta quem de fato somos. Quando ouvimos a palavra de Deus, brota em nós aquilo que realmente somos. Nos vemos refletidos, vemos o nosso mal, vemos a nossa natureza, reconhecemos que precisamos diariamente nos achegarmos diante do Senhor. A palavra de Deus, ela tem um poder majestoso, porque nela encontramos a pessoa do Senhor Jesus. E quando olhamos para essas peças do tabernáculo, nós podemos ver o Senhor Jesus, podemos ver detalhes da sua vida. E aqui estamos vendo, nessa peça maravilhosa, que é a bacia de bronze, esse poder curador, de quando erramos, de quando tropeçamos, esse poder curador, de podermos chegar até Ele e confessarmos os nossos pecados. Não é possível, irmãos, termos o nosso perdão diário se não confessarmos o nosso pecado. Por isso, temos que olhar para essa água disponível e nos lavar diariamente. Os pés nos falam de caminhar. Onde vamos? Quais os lugares que frequentamos? Quais as coisas que tocamos? A palavra do Senhor nos exorta. E nós sabemos que não somos perfeitos, que erramos, mas temos nele, na pessoa do Senhor Jesus, alguém que nós podemos tocar, alguém que nós podemos sentir a paz novamente, aquele que nos dá essa paz, essa comunhão que perdemos quando erramos, quando pecamos.
pessoa do Senhor Jesus. Porque se nós não compreendermos, podemos deixar de viver com essa liberdade maravilhosa que Ele nos deu. Liberdade maravilhosa que encontramos na palavra de Deus. Palavra essa que nós podemos meditar, podemos pensar e podemos agir. No versículo 21, ele diz assim: isso lhe será por estatuto perpétuo. É para sempre, irmãos. Não é confessar os nossos erros, as nossas faltas, uma vez por semana. É diariamente. Porque temos falta diária. Porque erramos diariamente, tropeçamos. Uns de uma forma, outros de outra. Perpétuo nos lembra de para sempre. Nos lembra de sempre irmos a Ele. Nos lembra de diariamente nos chegarmos. Porque cada vez que vamos a Ele, essa paz, essa comunhão está novamente disponível para a nossa vida. Irmãos, olhemos para o Senhor Jesus. Vamos a Ele. Vamos colocar diante dEle tudo isso. Pensemos em Pedro capítulo 1. Que preço precioso. Pedro capítulo 1 nos ensina algo maravilhoso. Primeira Pedro capítulo 1, versículo 18 e o 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo sangue precioso, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Que preço, irmãos! O sangue do Senhor Jesus é o preço que foi pago. Mas se eu e você não formos diariamente confessar os nossos erros, nossas faltas, a nossa paz com Ele está comprometida. Ainda que sejamos salvos, ainda que tenhamos a vida eterna, viveremos uma vida medíocre, uma vida sem paz, uma vida rastejante, uma vida desprezível, porque não sentiremos essa comunhão preciosa que nós temos a liberdade de ter quando vamos a Ele, quando confessamos as nossas faltas, os nossos erros. Temos que assumir que somos muitas vezes infiéis. Temos que assumir que precisamos confessar. Precisamos estar com as nossas mentes livres, com os nossos corações transbordantes de alegria, porque fomos a Ele e confessamos os nossos pecados. Temos disponível para nós, irmão, diariamente, a liberdade de irmos a Ele. Não dependemos de um homem para nos perdoar. Não dependemos de um lugar para nos perdoar. Não temos que ir a um lugar físico para sermos perdoados. Não temos que fazer nenhum esforço físico. Precisamos somente confissão. Precisamos somente confessar a Ele. Precisamos pedir perdão
trouxe essa liberdade. Que o Senhor Jesus possa preencher os nossos corações nessa noite. E que cada um de nós, começando por mim, possa ver